Olá, bom dia! Esse é o nosso 10º culto online aos domingos, portanto, já faz mais ou menos 2 meses e meio que nós temos nos encontrado assim. Louvamos a Deus pelo grupo de música da CMC, nós vamos ouvir outras canções deles nas próximas semanas, nas nossas reuniões online. Muito obrigado ao Ed, a Lília, o Bilão, a família Bachega, o Marcelo, o Luiz, o Tiago, o Pedro Meca e também o Douglas. As nossas reuniões estão sendo transmitidas online pelo YouTube, então você inscreva-se aí no nosso canal, você que está assistindo pelo YouTube, curta os nossos vídeos também, pelo Facebook da CMC Bauru e também pelo IGTV do Instagram. Eu quero lembrar ainda que os nossos jovens, os forasteiros, têm feito reuniões online aos sábados no YouTube e também no IGTV. E interessante que os nossos grupos de discipulado, grupos caseiros, têm se encontrado virtualmente nesses tempos de pandemia. Bem, eu quero incentivar os irmãos a seguirem louvando a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Aí na tela estão as contas, os números do Banco do Brasil e também do Santander, para você fazer o seu depósito online. Depois enviar o comprovante através desse e-mail ou no WhatsApp, que você pode conferir também. Lembrando que a nossa diaconia está atenta às necessidades dos irmãos. As comunidades de discípulos, em qualquer caso que necessitem, que precisem de ajuda, por favor, liguem para esse número aí. O código é o 14 98156 4060. Na semana passada, algumas crianças do clube CMC Oance apresentaram os versículos que elas decoram. Obviamente que nem todos os vídeos nós conseguimos colocar. E fizemos uma nova seleção agora. Espero que estejam todas contempladas, porque elas ficam tristes quando não aparecem. Vamos conferir então. João 10:11.
Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor que dá a vida pela ovelha. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida para as ovelhas. João 10:11. Salmo 121, 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à sua direita. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda sobre os nossos filhos e filhas, quero lembrar que a lição 9, para os pais fazerem com eles, já está disponível no site da CMC. É só entrar lá e baixar. Além das crianças, nas nossas orações durante essa semana, vamos lembrar também das famílias, especialmente dos casais. Temos acompanhado problemas de relacionamento exatamente por essa convivência aguçada dentro de casa. As finanças nos lares, alguns têm perdido o emprego, redução salarial, os empresários, estão tendo que encontrar formas criativas aí de se manterem no mercado. Proteção contra o Covid-19, principalmente para quem tem precisado sair de casa para trabalhar, os profissionais de saúde. Os enfermos, não está fácil nesses dias fazer tratamento de doenças crônicas, ir aos hospitais, fazer quimioterapia. Eu me lembro do pastor Edson, que tem o seu problema de enfisema pulmonar. Os idosos, passa o tempo, mais de meses, e eles, é claro, começam a ficar um pouco mais estressados, buscando convivência. E também as autoridades do nosso país, que tenham bom senso, que pensem na população e que busquem formas de atender, especialmente agora, essas situações de doença por causa do Covid-19. Então, ore rapidamente comigo. Senhor, são todas situações que precisam da sua intervenção. Nós entregamos nas tuas mãos poderosas. Por nós mesmos, com os nossos próprios olhos, muitas vezes não enxergamos saídas, mas cremos que o Senhor tem o controle, que está cuidando pontualmente de cada uma dessas situações. E por isso o nosso coração se tranquiliza na tua presença, no nome de Jesus. E agora nós vamos à palavra com o pastor Ed. Bom dia, irmãos. Hoje queremos fazer a nossa meditação em cima da passagem de Isaías 40, 28 a 31. Isaías 40, 28 a 31. Diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A Bíblia está cheia de promessas de Deus para nós. E às vezes eu fico incomodado, irmãos, que vejo que muitos não conhecem essas promessas. Se falamos para elas citarem alguma delas, às vezes citam 2 ou 3 ou 4 das mais conhecidas e depois já não sabem outras, sendo que a Bíblia tem dezenas e dezenas de promessas para nós. Promessas que abençoam muito as nossas vidas. E por isso é importante conhecermos essas promessas para que possamos ser abençoados
por elas. Geralmente, a maioria delas vem com uma condição, vem com as promessas e uma condição. E essa que nós lemos agora, que eu considero uma das mais maravilhosas promessas de Deus para nós, não deixa de ter a sua condição. E a condição dela é esperar no Senhor, os que esperam no Senhor. E as bênçãos, as promessas são 4: renovar de forças, subir com asas como águias, correr sem se cansar e andar sem se fatigar. Mas será que essas bênçãos citadas aqui nessa promessa têm se cumprido nas nossas vidas? O que eu vejo muitas vezes são irmãos que correm e se cansam, que andam e estão fatigados, estão entediados nas suas vidas, estão tristes, estão aborrecidos e até prontos a desanimar. E por que então será que essa promessa não tem se cumprido tanto na nossa vida? Qual seria o motivo disso acontecer? Talvez porque não estamos cumprindo a condição, ou não entendemos bem essa condição. Então o que eu quero nessa manhã é procurar entender a condição dessa promessa. O que é esperar no Senhor? O que significa esperar no Senhor? Primeiro eu tenho que dizer que esperar não é orar. Muitos podem achar que esperar é orar. A oração é importantíssima. Ela precisa existir. Ela precisa ser feita e praticada diariamente, constantemente na nossa vida como cristãos. Mas orar não é esperar. Orar antecede a espera. A oração faz parte da espera, ela é o começo de tudo. Você precisa orar para poder esperar alguma coisa. Quando você ora, você tem um alvo, e aí você vai esperar, a sua esperança terá razão nesse alvo da sua oração. Mas esperar não é a oração. Eu me lembro de Davi, que no Salmo 5, versículo 3, diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então aqui está a oração e depois a espera de Davi. Então o que seria esperar no Senhor? Essa palavra, esse termo aparece muitas vezes na Bíblia, muitas vezes no Velho Testamento e no Novo Testamento, e muitas vezes com diversas nuances, com diversos significados correlatos. O primeiro deles que eu queria abordar é: esperar envolve o silêncio. O silêncio. Esperar, em primeiro lugar, é você se aquietar, é você ficar em silêncio diante de Deus, é você desacelerar o ritmo da vida e da correria moderna, é você parar um pouco para você poder meditar nas coisas de Deus, para você contemplar as coisas de Deus. Isso é uma coisa que tem sido perdida muito nos dias atuais por causa da nossa vida corrida. Nós não temos tempo mais. Quando oramos, oramos pouco. Quando lemos a palavra, lemos pouco, porque não temos tempo. Estamos correndo, estamos afobados, e é preciso, para esperar no Senhor, que estejamos em silêncio, aquietados, para poder ouvir a Deus. Até as nossas orações, muitas vezes nós falamos e não damos tempo de ouvir a Deus. A pessoa que fala demais, às vezes quando a gente aconselha alguém, a pessoa fala, reclama, fala do seu problema, mas não ouve aquilo que nós temos a dizer, os conselhos que temos a dar. A pessoa que não ouve não consegue esperar. Ela está afobada. Então a primeira coisa, o silêncio. O silêncio. O Salmo 62, versículo 1 e 5, Davi novamente ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação.
Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então, esperar é isso. Esperar para podermos conhecer mais a Deus. Esperar é silenciar para ouvir mais a Deus. Para voltarmos à contemplação, olhar a natureza, olhar aquilo que foi criado, para podermos entender as virtudes de Deus, para podermos ter consciência daquilo que Deus é. Esse capítulo 40 de Isaías, todo ele fala sobre a grandeza de Deus e sobre quanto nós somos pequenos diante dele. Só esse capítulo 40 eu contei 12 virtudes de Deus. Deus, Senhor, glorioso, pastor, eterno, grande, poderoso, incomparável, governador, santo, criador e sábio. E alguns versículos dizem assim: a palavra de Deus permanece para sempre. Agora o homem é como a erva, que passa rapidamente. Tem a sua flor bonita e logo murcha. A palavra diz: Deus tem toda a sabedoria. E a passagem diz: os homens são enganados facilmente, por ídolos, por religiões falsas, por falsas verdades. Deus governa com todo o poder. Ele governa sobre todas as nações, que para ele são como um pingo no balde. Para ele reduz os príncipes da terra a nada. E uma pequena tempestade os leva, esses príncipes, como palha no vento. Então, contemplação é pararmos diante daquilo que Deus criou, diante do céu, diante das estrelas, diante das flores, diante da natureza, e podermos reconhecer quem Deus é. E como nós somos dependentes desse Deus. Esse é o primeiro passo da espera. A segunda característica da espera é a expectação. Ou seja, a expectativa que você tem naquilo que Deus vai fazer. Você fica esperando em Deus. Precisamos entender que tem dois aspectos: esperar pelo Senhor, ou seja, esperar pelo que Deus vai fazer. Não é esperar pela situação mudar, não é esperar por alguém que possa vir me ajudar, é esperar pelo Senhor, pelo que Deus vai fazer naquela situação a respeito da minha oração. Agora, a passagem não diz esperar pelo Senhor, ela diz esperar em Deus. Aqueles que esperam no Senhor. Isso tem a ver com o andar nele, aquilo que nós estudamos no acampamento de carnaval, sobre o andar nele, estar nele, constantemente, como Jesus orou lá em João 17, quando ele dizia: que sejam um como nós somos, Pai, eu em ti, tu em mim e eles em nós. Ou seja, estarmos em Deus, esperarmos em Deus é estarmos nele, esperando pelo que ele vai fazer e em comunhão com ele para saber e para estar atento ao que ele quer nos dizer. É a comunhão constante para que possamos conhecer a sua vontade. Então, esperar tem a ver com silêncio, tem a ver com expectação. E em terceiro lugar, tem a ver com vigilância. Vigilância, vigiar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É estar online. Eu me lembro de uma pregação do pastor Emitian que dizia para estarmos online, ou seja, conectados o tempo todo no Espírito Santo, conectados com Deus, atento ao seu comando. É como aquele soldado que está à porta do seu superior, esperando pela ordem que ele vai dar. Ele está ali vigilante, aguardando o que ele precisa fazer. Lá mesmo em Isaías, no capítulo 21, 8 e 9, Deus manda que seja colocado um atalaia, uma sentinela no alto do muro, e fique olhando o que vai acontecer, e quando acontecer, para ele avisar. Então aquela sentinela fica lá. E lá em Isaías 21, 8 e 9,
diz assim: então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura de seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ou seja, aquela sentinela ficou aguardando ali, obedecendo a ordem do seu Senhor, e quando apareceram aqueles cavaleiros, ele ouviu bem e ouviu eles dizendo: caiu a Babilônia. Ou seja, a Babilônia era quem estava subjugando o povo de Deus. Então a Babilônia estava sendo vencida. A notícia foi ótima para o povo. E a Babilônia, para nós, no Novo Testamento e no Apocalipse principalmente, significa o mundanismo, o materialismo, a apostasia, a vida longe de Deus. Ou seja, o esperar é você estar vigilante para entender o que Deus vai fazer e o que Deus quer de você. Esperar não é ficar parado sem fazer nada. Tem gente que acha que é assim. Não. Esperar é estar atento e obedecendo aquilo que já lhe foi ordenado, esperando aquilo que Deus vai te ordenar fazer e continuar fazendo aquilo que já foi lhe ordenado. A sentinela foi ordenada a ficar ali dia e noite para ver o que ia acontecer. Então, irmãos, se você está esperando uma bênção, se você tem um problema, uma situação, orou e está esperando, não é que você não vai fazer mais nada. Continue obedecendo aquilo que Deus já lhe ordenou. Você tem problemas na sua família? Você tem problemas com a sua esposa? Você está orando por isso, para que isso seja mudado? Espere, mas espere obedecendo aquilo que Deus já nos ordenou fazermos para com a nossa esposa, amarmos a nossa esposa, tomarmos atitudes de amor. Você está esperando um salário maior, um emprego melhor. O que você está fazendo? Você orou e está esperando, mas você não vai ficar sem fazer nada. Você vai ser fiel nas suas contribuições, nos seus dízimos. Você vai ficar grato pelo que tem, agradecer a Deus pelo que você já tem, não reclamar. Enquanto isso, você está esperando. Você está esperando descobrir os seus dons para servir a igreja? Você não sabe ainda? Envolva-se. Enquanto você espera que Deus revele a você, envolva-se no trabalho da igreja. Não deixe a congregação, submeta-se às autoridades, participe do grupo, estude a palavra. Então, esperar, silêncio, expectativa e vigilância. E aí vem o resultado, as 4 bênçãos, as 4 promessas maravilhosas. A primeira delas: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando a nossa força se esgota, quando nós nos sentimos cansados, vem uma força nova de Deus, da parte de Deus. O poder do Espírito Santo é derramado sobre nós, vem avivamento sobre a nossa vida. Paulo dizia assim, lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10, a minha graça te basta, disse o Senhor, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Se você espera no Senhor, no momento oportuno, quando as suas forças estão se acabando, essas forças serão renovadas. Uma força que vem de Deus, que não é nossa. A passagem diz que até os jovens se cansam e se fatigam, chegam a cair de cansados. Mas aquele que espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Isso mostra que não é uma força nossa, mas é uma força sobrenatural que vem de Deus para cada um de nós. A nossa força é limitada, mas a força de Deus não tem limite. Por isso é que nós sempre podemos dizer que tudo posso naquele que me fortalece. A segunda bênção,
sobem com asas como águias. Que figura linda! As águias, você sabe, elas são a ave que sobe mais alto. Dizem que chegam a subir até 2.000 metros. E são as que mais tempo ficam no ar. Suas asas, muitas vezes, têm mais de 2 metros de largura, as duas juntas. E elas chegam a voar a 120 quilômetros por hora. Isso é uma águia. E é essa figura que Deus escolheu para dizer: olha, você espera no Senhor, que sabe o que vai acontecer? Asas, você vai criar asas no Senhor, você vai começar a subir, Deus vai nos colocar no nosso lugar, sabe onde é? Assentados nos lugares celestiais com Cristo, como diz Paulo em Efésios. Esse é o lugar que Deus quer, é lá que Deus nos quer, junto com Cristo, tendo uma visão de cima de toda a situação, do que está acontecendo, uma visão de Deus e não uma visão limitada como a nossa, terrena. Lá nós podemos perceber os planos de Deus para nós, entender os propósitos das circunstâncias pelas quais estamos passando, entender por que a resposta de Deus não chegou ainda, entender o que é que Deus está fazendo em toda a situação. É assim que devemos ser, subir com asas como águias. Isso é para quem espera no Senhor. Entender as coisas de Deus que são muito mais elevadas do que as nossas. Os pensamentos de Deus que são muito mais elevados do que os nossos. Essa é a vida que Deus quer que nós tenhamos, uma vida num nível muito mais alto do que nós vivemos aqui, preocupados numa correria com as coisas do mundo, estando angustiados, nos sentindo cansados. Quando nos esperamos no Senhor, tudo isso passa a ser segundo plano e nós vamos ter uma visão como a da águia lá de cima. Terceira bênção: correm e não se cansam. Em tempos difíceis, quando precisamos correr mais, ou seja, quando precisamos nos esforçar mais na vida, Deus vai agir para que nós não nos cansemos, para que nós não venhamos a desistir da luta, das lutas que nós temos na nossa vida. Olharemos para o alvo, que é Cristo, e vamos suportar o que vier. E poderemos dizer, como em Romanos 8,37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E a quarta bênção: caminham e não se fatigam. Aqui já não é correr, é caminhar, ou seja, aquela coisa mais rotineira do dia a dia, suportar as críticas, as irritações, as decepções, o trabalho entediante, os relacionamentos difíceis, suportar tudo isso e não se fatigar, não nos sentirmos derrotados, mas nos sentirmos sempre com uma força maior que vem de Deus. E poderemos dizer, como em Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está aí a promessa de Deus: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O capítulo 40 de Isaías começa com um consolo ao povo. Deus dizendo: consola meu povo, o seu sofrimento está chegando ao fim, o seu pecado está perdoado. E Isaías é o profeta que mais profetiza sobre Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus. Ele cita João Batista, que viria preparar o caminho, anunciando o estabelecimento de um novo reino, de um novo nível de vida no reino de Deus. Nós já confiamos nessa salvação. Se você já creu em Jesus, você já está nesse reino do Senhor. Agora, o que nós precisamos é confiarmos e querer viver essa nova vida de poder e vitória, de renovação de forças, sabe, de não desistência, de não ficar angustiado, de não ficar desanimado, cansado na vida, reclamando das coisas.
É interessante essa passagem, essa promessa, que ela parece um anticlímax, né? Porque sobe como águia, depois corre, depois anda. Parece que devia ser ao contrário. A gente começa andando, correndo e depois sobe. Mas nas coisas espirituais não é assim. Para que você corra, para que você ande sem se cansar, você primeiro precisa subir. Você precisa olhar para o alto. Você precisa ir lá para cima, na presença de Deus. Podemos nos apossar e sermos abençoados por essa promessa. Para isso, precisamos aprender a esperar no Senhor. Como? No silêncio e quietude de coração, na atitude de expectação, esperando o que Deus vai fazer, esperando nele, vigiando para ouvir o que Ele tem a nos dizer e fazendo o que Ele já nos mandou enquanto esperamos. Que seja assim na nossa vida, irmão. Se você está orando, se você está esperando por algo, faça isso. Deus providenciou uma época difícil, mas quase que está nos forçando a nos silenciarmos, a nos aquietarmos, a buscarmos mais a Ele, a entendermos mais a Sua vontade, e sairemos todos dessa situação muito melhores cristãos e discípulos do Senhor Jesus. Amém? Que assim seja, para a glória de Deus. Valeu, Ed. A palavra nos anima a seguir em frente. Na próxima terça-feira, às 8h15, no YouTube, Facebook e também no IGTV, nós voltamos a nos encontrar para um tempo de oração. A mensagem vai ser do pastor Edmilson, da comunidade cristã de Guarulhos, que é ligada ao Ministério Translocal de Bauru, e os jovens, os forasteiros, vão nos trazer algumas canções para que nós possamos juntos louvarmos e adorarmos a Deus. No domingo que vem, teremos a Ceia do Senhor. Você vai preparar os elementos e participar da sua casa. Não se esqueça, Ceia do Senhor, domingo que vem. Então é isso. Um excelente domingo para você, para sua família e até mais. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.